Boa tarde a todos. Sou o professor Rodrigo Alves, sou professor de Direito, sou professor da Unidromon, São Paulo. Estamos aqui, eu e minhas queridas alunas do 9º semestre do curso de graduação, a Regina Romano e a Patrícia Cardoso, para darmos continuidade ao nosso projeto jurídico-social consistente na gravação de pequenos vídeos caseiros que buscam levar a informação à população leiga sobre alguns direitos, sobre alguns temas complexos, principalmente nesse período de pandemia. Esse projeto é um projeto informativo que quer alcançar a população, levando a ela um repertório de informações que, nesse momento, talvez estejam de difícil acesso às pessoas. Hoje, basicamente, nós vamos falar sobre o direito de visita, o direito de convivência familiar e os transtornos, que a Covid-19 gerou a essa convivência familiar, a esse direito de visitação previstos tanto no ECA quanto no Código Civil e na Constituição Federal. Passo a palavra agora à Regina Romano, nossa querida aluna, que estará introduzindo o assunto com vocês. Regina, com você. Estou aqui para falar sobre visitação familiar e visitação a menor infrator. Falando sobre visitação familiar, não há como falar sobre ruptura de casamento. Quando falamos sobre ruptura de casamento, estamos falando também sobre ruptura de separação de bens e ruptura de corpos. E aí vamos falar também sobre a ruptura da harmonia, a ruptura do amor. E nesse contexto, os mais atingidos são os filhos. Eles sofrem mais com essa situação. E daí começa o consenso para saber quem ficará com a guarda dessas crianças, ou até mesmo começa as brigas na justiça para saber quem ficará com a guarda. E depois do consenso, até mesmo as brigas judiciais, saberá quem ficará, como serão as visitas, a visitação. E aí, em época de pandemia, que aí surgiu a Covid-19 por conta do coronavírus, é importante termos o bom senso, é importante os pais que são sujeitos à visitação, que saibamos que eles têm que ter o bom senso. E hoje, com o avanço tecnológico, temos N maneiras aí de encurtarmos o distanciamento social. Por uma videochamada, por um aplicativo, são N as maneiras aí que se consegue fazer isso. E aí, quando a gente busca a doutrina, as leis, nos deparamos aí com o artigo 1630 do Código Civil, onde diz que o menor ele está sobre a proteção familiar. E aí a gente também se depara com dois princípios, que são os princípios da proteção do menor e o princípio do interesse do menor. E aí a gente entende que, após algumas leituras, que o Estado, a família e a sociedade, ele tem o dever de assegurar a essa criança a saúde, a vida, o lazer, a cultura, a alimentação e a dignidade. Então, nada mais do que, para essa época, esse caos que a gente está vivendo, que deixar muito claro para essas famílias que eles têm que saber que eles têm que praticar esse distanciamento social, porque senão vai colocar em risco a vida dessas crianças, tá? Então, quando a gente vai lá para o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 4º, é importante termos em mente os direitos fundamentais dessas crianças e desses adolescentes. Então, aquele que tiver com a guarda da criança e do adolescente, o pai, a mãe ou aquele guardião que tiver com a guarda, ele precisa praticar esse princípio. Ele precisa colocar em prática esse princípio de modo que ele observe o direito dessa criança e desse adolescente. Tá? E quando a gente fala em direito à visitação do menor infrator, primeiro a gente precisa saber quem é esse menor infrator. Precisa ter em mente que ele é aquele que é menor de 18 anos, que ele não comete crime, ele não comete uma contravenção penal,
e que ele, pelo ato dele, ele vai ser penalizado com uma medida socioeducativa, pelo artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Ele está previsto no Código Penal no artigo 27, que são aqueles menores, como eu já falei aqui, de 18 anos, e são aqueles inimputáveis, tá? Que são aqueles inimputáveis? São aqueles adolescentes que não sabem o que eles fizeram, aqueles atos que eles fizeram, qual é a gravidade daqueles atos, eles não sabem discernir aquele fato, tá? Eles são excluídos penalmente, ok? E aí quando a gente sabe que aquele ato levou aquele adolescente a uma internação, então é onde entra, tá, a medida socioeducativa, artigo 124 do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde diz lá, tem lá o regime, quando ele foi internado num estabelecimento educacional, diz lá no inciso 7º que ele tem direito à visitação semanal. E no artigo 12, que ele tem direito a escolarizar, estando internado, ele tem, dentre vários incisos, tá? Que aqui nós estamos resumindo, porque o tempo é curto, dentre vários incisos, tem o 7º, a visitação semanal, e o 12, ele tem direito à escolarização e curso profissionalizante. Agora, o que precisa ficar claro é que com 3 anos de internação, automaticamente ele precisa ser desinternado. E nesse tempo de pandemia, Covid-19, nada está muito claro. A única coisa que está claro é que precisa manter distanciamento. Então, as visitas dentro desse estabelecimento, elas estão suspensas. Passo a palavra agora, novamente, ao mestre Rodrigo. Muito obrigado. A sua explicação foi muito completa, no sentido de percorrer o direito de família, tangenciar um pouquinho o direito penal e falar, sobretudo, sobre as medidas socioeducativas. Basicamente, a Regina nos disse que, no tocante ao direito de convivência familiar que a criança ou o adolescente tem, por razão de disposições legais, o pai deve, neste momento, ter contato com o filho, mas de formas alternativas, levando em conta que o período de pandemia é um período de isolamento e segregação social. O cônjuge guardião deve negociar com o pai ou com a mãe, conforme o caso, essa visitação, sempre considerando o risco de contaminação pelo vírus que a movimentação social pode trazer à criança e ao adolescente. Se nós considerarmos toda a dogmática do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, chegaremos à seguinte conclusão: o que é melhor para a criança? O que é melhor para o interesse da criança? Cessar a visitação? Ter contato por aplicativos? A criança é asmática? Então, agir com bom senso neste momento é a melhor solução para se combater o caos gerado pela pandemia. De outro lado, Regina disse a mesma coisa para aquele adolescente infrator que praticou o ato infracional e se encontra, nesse momento, institucionalizado no estabelecimento educacional. Né? Lembrando sempre que a internação é uma medida socioeducativa aplicada ao adolescente infrator. O que o judiciário tem dito? Calma, pai, calma, mãe. É direito seu, é direito do adolescente conviver, ter a visitação familiar. Mas nesse momento, não. Porque nós poderemos, né, estar levando para a instituição onde esse adolescente está institucionalizado o vírus, o novo coronavírus. Né? Então, é o momento de nós refletirmos um pouco mais, usarmos um pouco mais a razão, a reta razão, o bom senso, evitarmos pendências judiciais, né, que é uma situação muito provisória, e decidirmos isso muitas vezes com o diálogo familiar. Eu agradeço, Regina, a sua explicação foi longe, buscou informações em várias áreas. Eu queria lhe agradecer mesmo por estar contribuindo com esse projeto que não é meu, é nosso. É nosso, professor-aluno. Patrícia, que vai falar um pouquinho sobre a visitação, né, o direito de visita agora, com esse período de pandemia. A visitação no âmbito familiar em tempos de pandemia. O Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, o CONANDA, em 25 de março, publicou uma recomendação sobre o tema. Ele sugere que as visitações sejam feitas por meio de ligações ou videochamada,
para que seja evitado o deslocamento do menor e respeitadas todas as recomendações do Ministério da Saúde. Há também um projeto de lei, a PL 1627, da senadora Soraya, do PSL do Mato Grosso do Sul, que propõe que, independente da modalidade de guarda, seja suspensa temporariamente a visitação à criança ou adolescente, desde que haja um acordo entre os pais ou a critério de um juiz. É importante ressaltar que, independente do acordo pactuado, é primordial buscar o melhor interesse da criança ou adolescente, ou seja, que a vontade do menor seja sempre a prioridade. Bom, perante ao cenário atual em que estamos vivendo, em que o isolamento social é uma recomendação a ser seguida, muitos pais estão tendo dificuldades para conseguir manter os seus acordos de guarda compartilhada, bem como manter as visitações aos seus filhos e tudo mais. Já há casos no judiciário em que os pais estão ajuizando ações para conseguir manter esses acordos de guarda compartilhada e, consequentemente, manter as suas visitas ao filho. Em regra, o ideal é manter essas visitações com os devidos cuidados que o cenário atual pede. No entanto, diante de tal cenário, o judiciário tem analisado caso a caso antes de decidir, pois é extremamente difícil e delicado tomar decisões num cenário que não tem uma jurisdição, não tem um protocolo a ser seguido. Então, por isso que eles estão analisando caso a caso. Mas uma coisa é certa, o judiciário está tomando suas decisões fundamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pois o princípio e fundamental é manter o interesse da criança, bem como sua saúde e sua segurança. Eu consegui analisar 2 casos em que o juiz suspendeu as visitações dos pais. Um caso, o juiz suspendeu porque um pai acabava de chegar de viagem e ele queria ver a criança. O juiz, diante disso, suspendeu as visitas por 14 dias, pois a criança tinha problemas respiratórios. E se caso o pai possuísse o vírus e passasse para a criança, poderia trazer danos irreparáveis à criança e ela poderia até não sobreviver diante disso. Então o juiz optou por suspender durante 14 dias as visitas do pai. Outro caso que houve suspensão das visitas é de um pai que é piloto de avião. Esse pai, pela profissão exercida que ele tem, o juiz optou por suspender essas visitas para a criança, pois certamente, se ele estiver contaminado e passar para a criança, ele vai trazer danos a ela. Então, diante desses casos, que é risco iminente para a criança, para o adolescente, o juiz optou por suspender. E vejamos que tais decisões ela é totalmente baseada no ENCA, pois o objetivo é manter a integridade física, a integridade da criança e não colocar ela em risco. É um cenário muito difícil para conseguir manter esses acordos, realmente, ainda mais pelos pais que exercem essas profissões, mas o ponto ideal mesmo é sempre manter a integridade da criança, manter o interesse da criança e manter a saúde da criança. Então, cada caso vai ser analisado pessoalmente, se chegar ao judiciário, se não houver acordo entre os pais, mas o ideal mesmo é conseguir manter as visitas, desde que não traga danos à criança. Eu queria agradecer vocês duas, a Regina Romano e a Patrícia Cardoso. Eu repito, são alunas do 9º semestre do curso de graduação da Unidrumon. Elas conversaram um pouco, através desse vídeo, por meio deste vídeo, sobre o direito de visitação em tempos de pandemia. A conclusão a que elas chegaram, e a conclusão adotada, inclusive, pelo Poder Judiciário, não é o momento de guerrearmos nos tribunais, porque a mãe não quer que o filho veja o pai. É momento de usarmos a lógica, a reta razão, o bom senso, e deduzirmos que há um perigo de contágio muito grande se houver a visitação do pai ao filho. Então, melhor suspender por hora essa visitação presencial, mas nós temos aí, graças à modernidade e à tecnologia, mecanismos virtuais que os pais podem estar empregando para ver seus filhos. O que eu quero dizer é a convivência familiar, por hora, será virtual, Será por meio de mecanismos virtuais, como tem sido também em épocas de não pandemia,
Imagine o seguinte, o pai mora no Japão, a mãe mora no Brasil, o pai precisa trabalhar no Japão, o pai vem uma vez a cada 6 meses para o Brasil, e ele visualiza a família só através de redes sociais, de programas, né, para bate-papo, enfim. Vamos adotar esse padrão por hora, né? Claro, havendo um agravamento da não visitação ao pai ou ao filho, por conta da mãe, né, estar pirraciando ou coisa do tipo, aí se faz necessário buscar um advogado que vai me orientar o que você deve fazer. Gostaria de agradecê-las novamente, um ótimo final de semana, um ótimo sábado para vocês, e os nossos vídeos continuam, né? Vídeos curtos orientando a população no geral a como lidar com os direitos em tempos de pandemia. Grande abraço a todos.